E agora a gente muda de assunto, vamos falar aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Foz, Rodrigo Andrade de Souza. Tudo bom, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores da CBN Foz, né? Exatamente, CBN Foz, a rádio que toca notícias. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Rodrigo, o Citrof divulgou, por meio das redes sociais, uma nota de desagravo em defesa dos motoristas que circulam pela região trinacional. O que motivou esse posicionamento do sindicato? Enfim, nós assumimos a diretoria do sindicato em setembro, né? E nós temos buscando a proximidade dos caminhoneiros da nossa região, da nossa base territorial. E a gente já sabia que são anos, né? Não é de agora isso que vem acontecendo, esse descaso, sobre as condições que os caminhoneiros e caminhoneiras do nosso país se encontram do lado paraguaio. Não tem segurança, não tem banheiros, então são filas que já penduraram até 15 dias. Então hoje nós estamos presenciando uma situação que foi de 4 dias na semana passada. Os caminhoneiros e caminhoneiras que entraram na fila do lado paraguaio na quinta-feira passada só conseguiram realizar a travessia na segunda-feira à noite e de madrugada. Então teve uns que já passaram na terça-feira, porque a fila iniciou, era cerca de 11 horas, porque houve uma paralisação do lado paraguaio, né, e nós estávamos presentes, né, porque na abertura da fila, como sempre acontece, então há uma facilitação, uma prioridade do lado paraguaio nos caminhões de grãos, que são exportados para o Brasil. Mas eles são favorecidos porque um ou outro quer, está na lei, o que determina esse favorecimento? Enfim, nós não temos essa informação concreta, mas isso já vem de anos, né? Então, primeiro, ali a regra, passa os caminhões de grãos, como eles dizem lá. Então, os caminhões de grãos são exportados do Paraguai para o Brasil, enfim. Então, a gente vê que já tem uma vantagem, porque passa os caminhões paraguaios, que cerca de 80% quem realiza esse transporte dos grãos são caminhões paraguaios, né? Depois que passam todos esses caminhões, aí realiza a passagem dos caminhões de cargas gerais. Mas os cargas gerais também se infiltram no meio dos caminhões de grãos, mas se infiltram os caminhões paraguaios. Então, ali há sempre uma vantagem do lado paraguaio. E lá os brasileiros não têm voz. Então, a gente sabe que brasileiro querer entrar dentro do Paraguai e falar mais alto, a gente sabe o que pode acontecer, né? Só deixar bem claro, aqui a gente está falando da aduana aqui em Cidade do Leste, os caminhões ficam parados na Ruta 2, né? Essa avenida que passa em Cidade do Leste exato, mas segue geralmente as filas... Assunção ali, né? Exato. E as filas ficam no acostamento. Ficam no acostamento, né? Então ali é cerca de... Às vezes a fila está no KM 12, 13, 14, presenciamos já a fila já no KM 30. Então, o que é preocupante, que talvez as pessoas não saibam, que é o seguinte: quando o motorista ele ingressa na fila para entrar dentro, vamos dizer, da Multilog do lado do Paraguai, do Porto Seco, é cerca de 36 a 40 horas puxando fila. Você não pode dormir. Se você dormir, além do risco de ser assaltado, deles roubarem peças do veículo, a cozinha do caminhoneiro fica ao lado. Então, sim, na caixinha ali, a né? caixa do lado, com cadeado, eles arrombam, eles levam. Enfim, então, ele perde a fila também. Então, assim, um caminhoneiro cuida do outro quando eles estão juntos, mas não tem como ele dormir. Então, é um sacrifício gigantesco. A gente conhece o Porto Seco aqui, ele tem um espaço grande, estacionamento, tudo tem uma certa segurança. Lá no Paraguai tem isso também? Enfim, esse é um tema que também nós vamos tentar junto da Multilog aqui em Foz do Iguaçu e vamos buscar também uma solução. Nós também temos problemas aqui dentro. Tá? Então, a Multilog aqui de Foz, por mais que a gente saiba que está sendo construída nova, é toda esburacada. Os banheiros, tá? Então a gente já sabe que teve aí trabalhadores que ingressaram judicialmente contra algumas empresas e ganharam salubridade devido ao banheiro da Multilog. Então isso é uma preocupação tanto do sindicato quanto também dos empresários, que podem ali futuramente ali ter um passivo aí perante essas empresas. Então a gente vai começar a cobrar agora, por quê? Para que quando seja inaugurado o novo Porto Seco, que seja essa nova administração, né, dê condições aos caminhoneiros e caminhoneiras, né?
E tem previsão de inauguração? Qual que foi a última estimativa que vocês receberam aí quanto ao futuro Porto Seco de Foz? 2027, dezembro de 2026. Então, o ano que vem, final do ano aí, as obras estão iniciando, a gente já foi lá presencialmente conferir também, então acelerando, né? Enfim, mas do lado paraguaio, voltando no Porto Seco, que é são um grande dois, problema, o Campestre e a Giza, que eles falam lá. Também, lá as condições são precárias, né? Então, você, além de os caminhoneiros ainda ter que pagar lá 3 mil Guarani para usar o banheiro, 5 mil para tomar banho, né? Condições precárias, né? Então, você entra lá dentro, nós temos vídeos, relatos dos caminhoneiros, eles nos encaminham, não tem condições, né? Inclusive, também, já como eu disse aqui, que quando foram fazer uma perícia dentro do banheiro da Multilog, o pessoal não conseguiu entrar, por causa do cheiro. Então a gente tem um problema sério ali dentro da Multilog, também ali com os caminhoneiros do lado paraguaio, que os paraguaios, argentinos que estacionam atrás dos caminhões brasileiros. Aí o caminhão é liberado, o caminhoneiro tem que sair atrás dos bares lá para ver aonde está o caminhoneiro. Então nós temos ali relato que foi liberado 2 horas da tarde a carga, ele conseguiu encontrar o motorista paraguaio lá no boteco lá às 7 horas da noite. Entendeu? Isso então, lá no Paraguai. Temos problemas dos dois lados. Não é só do lado do Paraguai. Que horário que as cargas são liberadas? De lá para cá, horário Mercosul, aquele 7 da noite às 7 da manhã ou não? Olha, é assim, aqui na Ponte da Amizade, né, o tráfego já é liberado a partir de 5 horas, mas depende do fluxo de Cidade do Leste. Uhum. Quando há muito fluxo, eles seguram. Eles só liberam lá a partir de 7 horas da noite, 8 horas, depende. Eles seguram lá na Mona Lisa, conforme eles bem entenderem, e eles vão liberando. Então, nós temos uns vídeos, umas diligências que nós fizemos. Então, a gente passou, era 6 horas, já era 6h30 na ponte e não tinha liberado nenhum caminhão. Mas a Cidade do Leste estava cheia. Os caminhões estavam todos aguardando a liberação. E isso atrasa mais ainda, porque tem o horário e tem a fiscalização. Acho que foi semana passada, ou eu estou tão perdida no tempo. Quando que teve a última? Teve um protesto agora esses dias que o caminhoneiro colocou ali na aduana já, o caminhão enviesado e outro também, vários caminhões isso parados. Isso foi na assim. segunda-feira. Na segunda-feira, nós né? estávamos presentes lá. Nós tínhamos feito a diligência da Ponte da Integração. O sindicato dos autônomos, do Jeová de Cascavel, e o representante dele legal, o Júnior Vitorelli, nos acompanharam também. E nós fomos lá na Ponte da Integração, na segunda-feira, para a gente acompanhar, né, como está funcionando ali. Então, tinha cerca de 140 caminhões aguardando a travessia, mas isso era 10 horas da noite. Então, começa a chegar muitos caminhões a partir desse horário. Uhum. E nós conseguimos conversar com o chefe da aduana do lado do Paraguai, o Max. Aí eles fez um balanço para nós, que de um lado dá dados, do outro dá outro, né? Então, assim, do lado paraguaio ele disse que na abertura da ponte, no dia 20, realizou 125 caminhões a travessia, né, os caminhões em lastre, caminhões vazios, e ficou 27 caminhões na fila. Mas disse ele que ficou os 27 caminhões por falta de documentação. Isso daí já na Ponte Nova, então? Isso, que é o MIC lastre deles lá, que agora eles estão fiscalizando, né, conforme determina o Mercosul. Uhum. Então, se tiver algo errado na documentação, eles tiveram que ficar aguardando. Aí no segundo dia passou 147, e neste dia que nós estávamos lá, na segunda-feira, a gente retornou, era 11 horas, nós pegamos o contato dos caminhoneiros que estavam no final da fila, eles conseguiram fazer a travessia cerca de 3, 4 horas da manhã, tá? Só que nós não sabemos se tinha chegado mais caminhões. Com certeza chegou, né? Se ficou alguns ali, a gente não teve o acesso ainda. Retornando, nós chegamos em Cidade do Leste, estava para iniciar a liberação dos caminhões. Aí foi quando os caminhoneiros que estavam ali presentes também se revoltaram, porque além do horário deles liberarem os caminhões, que já era para estar sendo liberado, eles já estavam há mais de 4, 5 dias na fila, eles queriam liberar os grãos primeiro, os caminhões paraguaios. Então houve esse manifesto, o sindicato esteve presente, deu todo o apoio aos presentes, pegamos testemunho de caminhoneira, né, que está no nosso Instagram, do Citrus, dizendo que ela estava há mais de 4 dias sem banheiro. Então, a gente sabe que o caminhoneiro ainda ele se vira. Mas e mulher? Como é que vai ser? E nós temos um número grande já de caminhoneiros no nosso país. Então, esse problema não é um problema aqui do Sindicato Rodoviário de Foz do Iguaçu e região oeste. Esse é um problema
de todo o Brasil, porque vem caminhoneiros de todos. De tudo que é lado. Né? Agora eu vou dar um exemplo. Como saiu essa nota dizendo que a ponte iria ficar 4 dias fechados, então, obviamente, existem alguns estacionamentos particulares e alguns postos ali no Paraguai. Então, a maioria dos caminhoneiros de Foz do Iguaçu largaram seus caminhões ali e ainda com insegurança de saber quando voltar se vai estar tudo ok. Por mais pagando ainda, existe essa insegurança para poder fazer a travessia, para poder passar o Natal em casa com a sua família. Né? E os demais de fora, de Curitiba, Londrina, né? Então ficaram, porque não tem para onde ir. Foi muito em cima da hora essa decisão do governo paraguaio do feriado e simplesmente não vamos liberar nada. Porque até o delegado da Receita Federal, o Viana, ele deu uma coletiva e ele falou que pelo lado brasileiro, no caso dos caminhões em lastre, lá na Ponte Nova, né, na Ponte da Integração, não teria problema fazer a passagem do jeito que vinha fazendo. Mas o Paraguai decretou daí o feriado, faz então, como? Nós vimos uma matéria na RPC, o depoimento do chefe da Receita, né? A gente ficou triste, porque da maneira que ele colocou, que quando o caminhoneiro ele assume essa responsabilidade, esse caminhoneiro ele tem ciência que ele está indo para lugar nenhum, que ele vai passar por essas condições. Então, em 2025, a gente ouvir algo nesse sentido, não. Acho que o nosso governo ele tem que se preparar, tem que ter os PPDs, ponto parado de descanso dos caminhoneiros. Então, acho que o Mercosul tem que se preparar, sim, para receber, né? Não podemos pensar só nas cifras, né? Nas exportações. Nós temos que se preocupar com quem leva, com a saúde. Então, hoje, logo cedo, eu conversei com a superintendente do Fostrans, a Aline. Ela já de prontidão, já se reunimos, ligamos para Brasília, para a secretária Viviane, secretária do Transporte, a Viviane, que nos atendeu e deu um encaminhamento da nossa demanda, que até o prezado momento não sabia se ela encaminhou para o Itamaraty e encaminhou também para o Ministério de Relações Exteriores, para negociar, antecipar essa abertura. Mas só negociando essa abertura não vai resolver nosso problema ainda. Então, a gente tinha uma expectativa que essa ponte da integração ela iria funcionar durante o dia. Ela veio já, a essência dela era para o transporte de cargas, para poder já aliviar o trânsito da Ponte da Amizade, e que até outubro, na comissão mista Paraguai e Brasil, que eu acho que o único órgão aqui de Foz do Iguaçu, acho que é só o Fostrans e a Câmara Municipal se participam, né? As outras entidades da cidade. Eu acho que participam mais como só para consultivo, né? Não deliberativo, né? Enfim, alteraram o horário. Então, se há um problema em Porto Franco, porque ali, a verdade não sei se vocês foram, mas faço convite para quem ir. Se você hoje passar da Ponte de Integração para o Paraguai, leva de lugar nenhum. Porque de Porto Franco ali, da ponte até na Ruta 2, é 12 quilômetros. Sem nada. Porque você vai ter que... Não, tem os comércios lá. A cidade é bonita. A cidade é bonita, tem os comércios lá, legal. Mas você só leva para a Cidade Leste. Se você vai sair lá na Ruta 2, na rotatória, lá em cima do Paraguai, lá. Então, assim, não tem sentido. A gente sabe que sim, que tem lá a construção da ponte do Rio Mundaí, que vai ligar o Paraguai ao Chile, que é a nova rota bioceânica, né? Que vai ter uma transformação, mas a previsão é para 2027. Então, assim, nós precisamos que essa ponte funcione durante o dia para que esses caminhoneiros não fiquem ali à mercê ali dos acostamentos. E ali em Porto Franco é um mato. Então, onde os caminhões ficam dos dois lados aqui, aonde vai ser a nova aduana do lado paraguaio, é só mato, e para baixo tem uma periferia. Nós presenciamos tiros, né? Depois ali tem uma rota ali que é comercial, mas pouca, né? Vamos dizer aí 1 quilômetro, que seja, mas a cidade também é complicado o trânsito ali. Você tem que buscar uma solução, né? Do jeito que está, não dá para ficar. Rodrigo, o delegado da Receita Federal, nessa mesma coletiva, ele falou de caminhoneiros que chegam na fila às 1h, sabendo que libera só às 10 da noite. Por que o pessoal vai tão cedo para a fila? Porque... Sabendo que não tem nada ali que dê segurança para eles. Como já diz, é fila, né? Quem chega primeiro, então não tem os... Vamos dizer que o Paraguai criasse um PPD, um ponto de parada de descanso. E ali, estacionamento 1, 2, 3, e quando fosse liberar 9 horas da noite para que eles pudessem se encaminhar
para fila, fosse saindo, ok, mas não tem. Então, como é que vai ser? Aí eu acho que daí já é entre relações exteriores, é isso que você falou, é recorrer a Brasília mesmo, né? Enfim, não estou criticando o nosso governo, mas eles têm que tomar uma atitude, porque o Paraguai decide tudo e o Brasil chancela. Enfim, né, nós não podemos continuar por mais tempo nessas condições. Nosso tempo está acabando, esgotando. Notícia boa, amanhã vão liberar os caminhões do lastre? Sim, então assim, como há essa negociação de Brasília, talvez possa ser que a gente consiga antecipar. É o que nós estamos buscando. E também nós contactamos também a CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, do Paulinho, que também encaminhou o nosso desagravo à presidência já, para sua assessoria. Também estamos aguardando, mas amanhã eu acabei de conversar, porque havia uma discussão em grupos que seria liberado amanhã. Mas assim, como é das 22 às 5 horas, então deu esse entender que sábado a partir das 0 horas ia funcionar. Não, só sábado a partir das 22 horas. Beleza, então, Rodrigo. Muito obrigado. Nosso tempo estourou, né, Guilherme? Obrigadão para ti, boa sorte aí. Obrigado pelo convite aí. Abraço a todos aí.